com objetivos diferentes dentro da Série B. O time gaúcho quer o acesso, já a Macaca precisa dos 3 pontos para continuar a sua luta de escapar da Série C do ano que vem. O técnico João Brigatti não deve contar com Mailton e também com Gabriel Santiago, que ainda estão no departamento médico. Edson pode ser relacionado. Existe a expectativa dele manter a base do time que entrou em campo contra o Tombense. A Macaca lá no sul do país, na terra do vinho, em Caxias do Sul, e um duelo fora de campo também. João Brigatti, Thiago Carpini, João Brigatti já duelaram e na ocasião o Carpini levou a melhor, justamente naquele derby do lateral esquerdo do Mãozinha, o Thalisson, que fez o gol que sacramentou a vitória do Bugre na ocasião. Voltando a falar de eliminatórias, além do Jogo do Brasil, 4 partidas agitaram a 5ª rodada ontem. Venezuela e Equador ficaram no 0-0, mesmo placar para Chile e Paraguai. A Bolívia, despedida de Marcelo Moreno do time verde. A Bolívia fez 2-0 no Peru, enquanto o Uruguai, engatou a 2ª vitória em clássico. 2-0 sobre a Argentina, dentro de La Bombonera. Vamos para São Paulo agora, Vinícius Moura. O Corinthians terá o Bragantino em seu grupo no Campeonato Paulista de 2024. O sorteio das chaves foi realizado ontem. O Campeonato Estadual começa em 21 de janeiro. O Milan tem interesse na contratação do volante do Corinthians, Gabriel Moscardo, segundo a imprensa italiana. O Palmeiras iniciou contatos com representantes do volante do Fortaleza, Caio Alexandre. O presidente do Leão do Pici, Marcelo Paz, disse que Caio Alexandre permanecerá em sua equipe. O ex-presidente do Santos, Marcelo Teixeira, lançou ontem sua candidatura para uma 3ª passagem no cargo máximo do Alvinegro. E Lucas Moura tem participado de treinamentos no São Paulo e deve enfrentar o Fluminense na quarta-feira. Tá aí, o Vini tocou no assunto do Campeonato Paulista, já nós vamos repercutir, trazendo aqui para Campinas. Que vergonha, né? Que lamentável. Não vamos ter derby na primeira fase, podemos ter na fase eliminatória, mas convenhamos, com o Palmeiras no grupo, é praticamente impossível acompanharmos o maior clássico do interior no Paulistão 2024, Antônio Lupe. É isso, só pra gente já falar sobre esse assunto, ontem tivemos o sorteio dos grupos do Paulistão 2024. Ponte e Guarani estão no mesmo grupo, ou seja, segundo o regulamento, eles não se enfrentam na primeira fase. Só teremos o derby se a Ponte ou o Guarani terminar em primeiro e também na 2ª colocação. Além de Ponte e Guarani, Palmeiras e Água Santa, ou seja, o campeão paulista, o vice-campeão paulista, o campeão paulista da Série A2 e o único campeão brasileiro do interior no mesmo grupo, considerado aí o grupo da morte. Grupo A tem Santos, Ituano, Santo André e Portuguesa. O grupo C, Corinthians, Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira. O grupo D com São Paulo, São Bernardo, Botafogo e Novo Horizontino. O Paulistão está programado para começar no dia 21 de janeiro. Lupe, eu não sei o que passa na cabeça desse pessoal que formata campeonato. E outra, a parte comercial, o marketing do Campeonato Paulista, tirando os grandes da capital, Ponte e Guarani é o grande clássico do estado. E vou falar pra você bairrista agora, Ponte e Guarani é um duelo que, olha, ele é mais ferrenho do que muitos clássicos da capital paulista. Por exemplo, um Sansão, um Palmeiras e Santos também, não sei, eu acho que Ponte Preta e Guarani é um duelo mais ferrenho do que estes que eu citei. Questão de opinião. Mas vamos lá. Futebol paranaense, Fernandinho assinou a renovação de contrato com o Atlético hoje pela manhã e está garantido para o ano do centenário lá no Rubro Negro. O empresário do jogador Giovanni Branchini esteve em Curitiba para conversar com o presidente do Atlético polêmico Mário Celso Petralha e com o diretor jurídico Rodrigo Gama Monteiro para alinhar a permanência do ex-jogador da seleção brasileira para 2024. E joga muito Fernandinho, apesar de estar beirando aí os 40 anos. Antônio Lupe, o Bugre também tem decisão. Domingo, 3h45. Imagine o sol no brinco de ouro para Bugrão e ABC. O Guarani ainda tenta as últimas cartadas para o acesso. Precisa vencer e, é claro, secar os concorrentes que estão
Na sua frente é o caso de Mirassol, Novo Horizontino, Vila Nova, Sport, Atlético, Juventude e também o Criciúma. Restam 3 vagas ainda para a Série A do ano que vem. E o Bugre precisa vencer o Lanterna e já rebaixado o ABC. O técnico Humberto Louser vai ter que mudar a equipe. Bruninho e Mike estão fora. Alan Santos retorna após suspensão. 2 jogadores fundamentais, 2 protagonistas. Caíram nas últimas rodadas, né, em termos de desempenho, mas são 2 jogadores importantes que vão fazer falta ao técnico Humberto Louser. NBA, o brasileiro Gui Santos estreou pelo Golden State Warriors ontem à noite. Porém, a equipe de São Francisco perdeu para o Oklahoma City Thunder no Chase Center em São Francisco, 128-109. O brasileiro anotou 2 pontos, 3 rebotes e 1 assistência no confronto. Vamos para Itu agora, o Principado de Itu. Hoje tem Ituano e Chapecoense. O jogo vale muito para o Galo Rubro-Negro, vale muito para o time do Oeste Catarinense, vale muito para a Ponte Preta. E quem está lá e vai estar no Novelli Júnior também hoje à noite é Fábio Chaib. Bom dia, Fabião. Bom dia, Catrone de Freitas. Bom dia, ouvinte CBN. Decisão hoje na Série B, pela 37ª rodada. O jogo aqui no Novelli Júnior, às 7 horas da noite. O Ituano, com uma vitória, se livra do rebaixamento na Série B. No momento tem 40 pontos e uma vitória garante a permanência do Galo de Itu na Série B. Já a Chapecoense, se perder, pode ser rebaixada matematicamente já nessa rodada, caso Ponte Preta e Tombense também vençam. A Chapecoense, perdendo o jogo hoje, estará rebaixada. A Chape, a 17ª colocada, primeiro time que abre a zona de rebaixamento, tem 36 pontos. Hoje também tem Londrina e Novo Horizontino. O Tigre tentando os últimos atrativos, né, para conseguir essa vaga para a Série A do Brasileirão, lutando pela zona de acesso para a Série A. Novo Horizontino é o 7º colocado, 57 pontos. E também vou falar de seleção brasileira, que a principal foi mal ontem. A seleção sub-17 hoje bateu a Inglaterra por 2-1. O jogo acabou de acabar na Indonésia pelo Mundial Sub-17 e está classificado para as 8ª de final. Encara o Equador na segunda-feira, às 5h30 da manhã. O Brasil Sub-17, viu, Carlão? Boa, Fábio Chaib, gostei do acabou de acabar. Foi bem, Fábio Chaib. E você pode participar, nos ajudar a fazer o CBN Esportes através do WhatsApp 19991869070. Pode falar de Ponte, Guarani, os grandes clubes, seleção brasileira que campanha pífia nas eliminatórias. Mande o nome e a cidade também. O programa CBN Esportes é comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, que terminando hoje aqui está arrumando para Caxias do Sul para acompanhar a Macaca amanhã diante do Juventude. O homem dos streamings, o homem online é Dani França. Apresentação Carlos Eduardo de Freitas. 11h15, o intervalo é rapidinho. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. 11 horas 17 minutos, sexta-feira, calor em Campinas, véspera de feriadão prolongado. Thaís Azevedo. E o trânsito, hein? Bom dia. Ótimo dia para você, Carlão. Carlão, só queria fazer uma pergunta antes, se você tá mais calmo em relação à seleção brasileira. Ô, Thaís, você viu como rendeu? Eu fiquei nervoso, Thaís. Eu sou tiozão, eu acompanho a seleção brasileira em outros carnavais, com o Ronaldo, com o Bebeto, com o Romário. Sim. Eu fico muito nervoso, eu não aguento. Mas tô mais calmo. Copa de 94, né, Copa Carlão? de Tô junto 94. com você, viu? Essa foi a minha Copa, aliás, viu? A Copa que eu conto para o meu filho. As histórias mais legais, assim, elas foram na Copa de 94. E por isso, neste 2023, eu fico muito nervoso. Mas eu já tô calmo, já tomei aquele suquinho de maracujá. Vamos manter a fé, Carlão. Vamos manter a fé. Bom, vamos falar de trânsito, então. A Avenida Moraes Salles tem excesso de veículos sentido centro, do Viaduto Laurão até a Rua Itu. No sentido Nova Campinas, trânsito fluindo bem. Pela Rua Irmã Serafina, tem um ponto de obras ali pela pista da direita, mas por enquanto motorista não encontra dificuldades, segue tranquilo pelas duas pistas. Seguindo pela Avenida Anchieta, tem lentidão somente pela pista da esquerda, na chegada à Avenida Dona Libânia. A Avenida Rosimbo Maia ainda tem excesso de veículos pela pista da direita, na saída da Avenida Norte e Sul até a Rua Paula Bueno. No sentido oposto, o motorista reduz a velocidade na chegada ali à Rua Maria Monteiro. Quem segue pela Avenida Brasil tem trânsito intenso na chegada à Avenida Imperatriz Leopoldina, sentido Vila Nova. No sentido centro, são boas as condições, motorista segue sem dificuldades. Carlão. Valeu, Thaís. 11 horas 19 minutos. Prometo muita calma no feriado. Valeu, boa sexta. Para você também. Valeu. Com a Blue Friday Cielo, se preparar para Black Friday ficou ainda melhor. Da máquina ao e-commerce, venda sem mensalidade. E aí, bora juntar forças? Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Olê. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Ontem tivemos um jogo, na verdade, pela Superliga Masculina. O Montes Claros América Vôlei venceu o Blumenau por 3-2. Hoje temos um confronto paulista. O Guarulhos enfrenta o São José na Grande São Paulo. E amanhã é dia do Vôlei Renata entrar em quadra. O time campineiro vai até Monte Carmelo enfrentar a equipe mineira. O jogo acontece às 4 horas da tarde. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. O Café Filosófico CPFL, famoso na TV e YouTube, é gravado num confortável estúdio em Campinas. Em novembro, o café apresenta a série Reconexões com o Contemporâneo, com a curadoria de Marcelo Dantas, que convida os pensadores Luiz Felipe Pondé, Fabrício Carpinejar e Viviane Mosé em encontros semanais.
Assista ao vivo às quintas às 18 horas no Instituto CPFL. Entrada gratuita e por ordem de chegada. Acesse institutocpfl.org.br. CBN Esportes Campinas. Vamos lá então, 11 horas 22 minutos. Valmirzinho, tem um boletim aí do Vini Moura, né, de seleção brasileira. Coloca para mim esse boletim, aí na volta a gente vai debater aqui o Tony Lupe com o Fabião Scheib. Vini Moura, seleção brasileira. Pela primeira vez na história, a seleção brasileira perde 2 jogos seguidos de eliminatórias. Depois da derrota para o Uruguai em outubro, a seleção brasileira de Fernando Diniz caiu para a Colômbia de virada por 2-1 em Barranquilha. Gabriel Martinelli abriu o placar para a equipe brasileira e Luiz Dias, 2 vezes no segundo tempo, definiu a vitória colombiana. O Uruguai ganhou da Argentina na Bombonera por 2-0, gols de Ronald Araújo e Darwin Núñez. Ainda tivemos nessa quinta-feira a vitória da Bolívia por 2-0 sobre o Peru. Bolívia agora do técnico brasileiro Antônio Carlos Zago. Venezuela e Equador empataram por 0-0, mesmo placar de Chile e Paraguai. Então tá aí, Vini Moura trazendo aí o noticiário da seleção brasileira com eliminatórias. Você ficou irritado mas vamos lá. hoje? Então, Lupe, vamos entrar nesse assunto Então aí vamos. e o Fábio Scheib fica à vontade também. Vamos lá. Cara, eu acho que hoje a seleção brasileira vive uma crise de identidade, não só o time seleção brasileiro, o time Brasil, mas a própria entidade CBF. Eu acho que o Edinaldo é um cara que não tem ainda a representatividade para comandar o futebol mais vitorioso do mundo. Então a crise é em todos os aspectos e, claro, ela acaba refletindo dentro de campo. Estamos perdidos. A própria presença do Fernando Diniz como um técnico interino mostra que a entidade está perdida, ou o presidente está perdido. Talvez se colocasse o Diniz como técnico, independente de resultados ou de questionamentos, eu acho que seria, assim, pelo menos um caminho menos errado do que ficar com o Diniz de tampão, esperando Ancelotti, não se sabe se o Ancelotti vem. E aí, nós estamos ocupando a 5ª colocação com 7 pontos, atrás da Venezuela, com 2 derrotas consecutivas e a Argentina pela frente. Então, eu acho que a crise de identidade hoje, ela me lembra 2000, 2001, quando o Luxemburgo, Candinho, virou uma bagunça total o futebol brasileiro, e ainda que terminamos bem como campeões do mundo em 2012. Mas eu realmente estou muito irritado com o atual momento, o atual panorama do futebol brasileiro. Não sei se você compartilha desta minha irritação, ou o Fábio Scheib também, mas eu tô pé da vida, Antônio. Eu entendo seu nervosismo, a sua euforia negativa. Sim, gostei, euforia negativa é boa. E recordes negativos a seleção também está quebrando, né? Porque nunca tinha sofrido 2 derrotas seguidas, como você disse, nunca tinha perdido para a Colômbia. Até fiquei com a impressão, aquele comecinho de jogo, que eu falei, hoje vai ser um 5-0 pro Brasil, com tranquilidade, mas aquilo não foi por enganação. Foi. Mas assim, é claro que tem todos esses problemas e não é de hoje, né? Isso é um reflexo do que acontece fora das 4 linhas no futebol brasileiro, mas eu acho que o Diniz, eu já tinha esse pensamento lá atrás, acho que ele ainda não está pronto para assumir uma seleção brasileira. Mas ele foi campeão da Libertadores, ok. Libertadores é uma coisa, futebol brasileiro é uma coisa, a rotina do futebol brasileiro é uma coisa, a rotina de seleção é outra coisa. Então, assim, eu acho que precisa definir essa questão do técnico. É o Ancelotti? É ele? Então faz o seguinte, ó, Ancelotti, vamos parar com esse discurso para enganar todo mundo e vamos fechar. Você já avisa o Real Madrid, é você. O Diniz é um tampão e ele, a partir de 2024, ele já nem assume mais a seleção. Obrigado, valeu pelos serviços. Mas é complicado. Tudo isso que acontece em campo, isso é reflexo do que acontece fora das 4 linhas. Do jogo, gostei bastante do setor de ataque. O Brasil perdeu muitas chances. Não gosto do futebol do Rafinha, não gosto do futebol do Rafinha. Bom jogador, é um jogador que tem talento, mas as tomadas de decisões dele são todas equivocadas. Mandou precisa uma fazer bola gol, na trave, Lupe, precisa fazer gol. Aí o Diniz me coloca o Endrick, que é a grande expectativa, faltando o quê? 10 minutos para terminar o jogo. Então, assim, aí virou uma... E o time da Colômbia é bom, o time da Colômbia, hein? Bom time da Colômbia. E outra, tomar o gol... O Luiz Dias é um baita jogador, mostrou isso ontem, mas gol de cabeça dentro da pequena área, com o gigante Alisson
com o Dentro da gigante pequena Marquinhos. área, a gente joga lá no society é do goleiro. E o Emerson Royal também, que sono, hein, Emerson? Pelo amor de Dormindo, Deus. hein? Dormindo. Então, é uma crise de identidade, é uma crise técnica, não temos referências dentro de campo, não temos artilheiro, não tem ninguém que faça gol na seleção. Então, realmente, é um momento muito difícil. Fábio Scheib, você acompanhou o jogo também. Não sei se você ficou tão irritado como eu, mas, olha, eu estou muito decepcionado e preocupado com o futuro da seleção brasileira. No meu tempo era Seleção Canarinho, Fábio Scheib. Fiquei muito bravo também ontem, Carlão. Não tem como, né? O Brasil mostrando aí totalmente diferente, futebol diferente do que já acostumado a torcida brasileira, né? O próprio torcedor brasileiro. E o Diniz foi mal ontem também, né? Deixou um buraco no meio-campo também, pôs atacante. Não tinha aquele cara cerebral no meio-campo, faltou um talento no meio-campo mesmo, tendo no banco o Rafael Veiga, Gerson também, bons jogadores. O Brasil acabou o jogo ontem com o PP, que fez às vezes de lateral direito no Porto, ontem de lateral esquerdo, uma bagunça do Brasil. E o Endrick, que não poderia entrar no começo do jogo para não sentir a pressão do 0-0, acabou entrando faltando 10 minutos com 2-1 contra, né? Acaba sendo pior ainda. O Diniz foi mal ontem. E esse ano do Brasil tá muito ruim. Eu estava vendo os números aqui, Carlão. O Brasil fez 8 jogos no ano, né? São apenas 3 vitórias contra os poderosos Guiné, Bolívia e Peru. Um empate com a Venezuela em casa e 4 derrotas desde o final da Copa do Mundo de 2022. Derrotas para Marrocos, Senegal, Uruguai e Colômbia também. O Brasil muito abaixo do que pode apresentar e eu concordo com você. Tem que entrar um comando certo, um comando ferrenho mesmo, para o Brasil pegar no trilho outra vez. E tem talento, né? Tem muitos jogadores talentosos, mas o futebol apresentado. E uma outra coisa também que não foi falado, Carlão, se o Equador não fosse punido nessas eliminatórias, foi punido com a perda de 3 pontos, né, no começo da eliminatória, o Brasil estaria em 6º lugar atrás do Equador também. O Equador que, por uma escalação de um jogador regular nas eliminatórias passadas, acabou começando essa eliminatória com 3 pontos a menos. E outra, a crise técnica, né? Poxa, o Brasil sempre foi um time composto por protagonistas em suas respectivas equipes, né? Seja no Brasil, seja no exterior. Vamos lá, 58, Pelé e Garrincha, 62, Garrincha e Amarildo, 70, Pelé, Jairzinho e o esquadrão por trás. 94, Bebeto e Romário, 2002, Fenômeno e Rivaldo. E depois, tudo bem. E depois vamos lá, com o Imperador e Robinho. Sempre tivemos duplas, sempre tivemos protagonistas. Hoje não temos ninguém. Quando o Neymar está fora, não tem ninguém que assuma a responsabilidade. O Vinícius Júnior é bom jogador, tem um futuro enorme? Tem, mas até agora ainda não mostrou em termos de seleção brasileira. Rodrigo pode ser? Sim, não sei porque o Diniz tirou o Rodrigo ontem, mas também falta um pouco mais. Defensivamente muito mal, não me conformo ter tomado os 2 gols por cima do Luiz Dias, Lupe, não me conformo. E você sabe qual que é o meu maior medo? Qual? Pensei que você não ia perguntar. O meu maior medo é o Brasil ganhar da Argentina. Sabe por quê? Porque aí vai ficar, aí depois só volta no que vem, no final do ano que vem. E aí fica esse ato, aí fica lembrando da vitória da Argentina. Então, assim, é claro que eu não vou torcer para o Brasil perder de forma alguma, mas se o Brasil ganhar da Argentina na terça-feira, né, no Maracanã, a gente não pode esquecer que ainda vai ter muita coisa errada para ser corrigida. E para terça-feira, Vini Júnior lesionado, não sei se vai para o jogo, né? Vamos esperar aí as notícias do departamento médico da CBF. Mas preocupante o momento que vive o futebol brasileiro, a seleção brasileira, a entidade Confederação Brasileira de Futebol. 11h31, um rápido intervalo. Na volta, os grandes clubes da capital e depois vamos dissecar aí os nossos campineiros envolvidos em decisões na Série B. Repórter CBN. Sexta-feira, 17 de novembro de 2023. O lucro líquido recorrente do BNDES cresceu 21% entre julho e setembro e atingiu 2 bilhões e 900 milhões de reais. A base de comparação é o mesmo período do ano passado. Segundo o banco, a instituição financeira conseguiu melhorar o crédito e manter a inadimplência em patamares baixos.
O presidente Lula afirmou que as instituições internacionais perderam a efetividade e a credibilidade. O brasileiro deu a declaração em referência ao papel do Conselho de Segurança da ONU na guerra no Oriente Médio. Ele fez o discurso na segunda cúpula do Sul Global. Cerca de 470 mil vagas de trabalho temporário devem ser geradas neste fim de ano. Os candidatos devem ficar atentos para não perder oportunidades com cadastros ou currículos fora das regras. As agências de seleção já usam inteligência artificial para fazer a triagem e quem não faz o preenchimento correto é eliminado automaticamente. O emprego da tecnologia facilita o trabalho dos recrutadores, que aplicam filtros para encontrar os candidatos solicitados pelas empresas. As informações estão numa reportagem da CBN. A empresa de foguetes SpaceX adiou o lançamento da nave Starship, apontada como a mais poderosa da história. A missão partiria hoje de uma base no Texas, mas a operação ficou para amanhã. A mudança foi anunciada pelo dono da empresa, Elon Musk, por meio da rede social X, o antigo Twitter, que também é de propriedade dele. Segundo Musk, uma peça usada para controlar o pouso do foguete teve de ser substituída. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Castelo 43, próximo aos estádios e em Espírito Santo do Pinhal. O lançamento mais disputado de toda a cidade de Campinas, ao lado do Galeria Shopping. Apartamentos de luxo, com elegância e requinte. Plantas de 221 metros quadrados a 347 metros quadrados. Venha conhecer o decorado que já é sucesso absoluto. Acesse bougainvillecampinas.com.br. Realização Furlan Participações e GNO Empreendimentos. O Café Filosófico CPFL, famoso na TV e YouTube, é gravado num confortável estúdio em Campinas. Em novembro, o café apresenta a série Reconexões com o Contemporâneo, com a curadoria de Marcelo Dantas, que convida os pensadores Luiz Felipe Pondé, Fabrício Carpinejar e Viviane Mosé em encontros semanais. Assista ao vivo às quintas às 18 horas no Instituto CPFL. Entrada gratuita e por ordem de chegada. Acesse institutocpfl.org.br.
CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. 11 horas 37 minutos, o ouvinte participando aqui do CBN Esportes através do nosso WhatsApp. Vai, Lupércio, 99186-9070. O Emerson mandou mensagem aqui pra gente, final do telefone 0197. Dias? Será que o Diniz terá dias melhores? É difícil, hein? Boa pergunta. Bom dia, confia no Diniz. Ele tem título grande. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Newton de Paula. Valeu, Newton. Quem mandou mensagem pra gente também aqui foi o Rogério. Não adianta torcedores brasileiros ficarem bravos com os jogadores que temos. Com os jogadores. O que temos é isso aí, para tentar disputar a Copa. Rogério lá de Sorocaba, grande abraço aos amigos da CBN. Quem mandou mensagem aqui, bom dia, amigos, é o Valmir de Campinas, do Jardim São José. Ontem no Arena você disse que iria responder todos os áudios e mensagens e não leu a minha. Ô, rapaz, é verdade. Me perdoe, viu? Perdoe mesmo. É que ontem, às vezes, a coisa foge do controle. Mas eu prometo que hoje nós vamos ler todas as mensagens, tá bom? Eu peço desculpas, viu, ô Valmir? Valmir, foi mal. Tamo junto. E deu risada aqui. KKKK. Bom dia, amigos. Quem viu Roberto Carlos e Cafu nas laterais da seleção chega a dar febre na unha. Vem do Renan Lodge e Emerson Royal. É o Amarildo lá de Hortolândia que nos abraça. Bom dia. Nossa, esse aqui mandou um texto gigante, mas vamos lá. Falando em seleção brasileira, eu creio que nesse time cabe Lucas Moura do São Paulo e Marcelo do Fluminense. Porque essa nossa seleção muito fraquinha. Pois quem ganha o jogo não é o técnico, mas sim tem que ter jogadores experientes e que já conquistaram títulos de expressão. Pois são esses que conseguem mexer com o lado psicológico dos outros jogadores dentro de campo. Se não vai ser sempre assim, uma seleção com bons jogadores, mas jogando um futebol medíocre, um futebol pequenininho. Opinião do Edivaldo. Edivaldo quer Lucas e também Marcelo na seleção. Bom dia. Quero ver o dia em que a Argentina vai empatar com o Brasil. Eu vou ouvir o comentário. A Argentina tropeçou. É o André, lá de Barão Geraldo. Bom dia, amigos. É o JP de Moraes. Seleção... não vou ler essa. Foi bom, mas eu não vou ler essa. Midiáticos da CBN, faz tempo que o futebol não se ganha mais pelo peso da camisa. Se o Brasil e a mídia não voltarem a colocar o sapato da humildade, a vergonha estará apenas começando. É o Léo do Centro. Nada como um dias após outro dias. Quem mandou aqui é o Turíbio, que mandou a mensagem. E para fechar esse primeiro giro de participações, mandar um grande abraço aqui pro final do telefone 0465, que disse que o Hendrick tinha que entrar mais cedo. É verdade. Estamos perdidos mesmo nas laterais, em Emerson Royal, Ian Couto, Wanderson, aí do outro lado... Renan Lodge, o menino aqui de Campinas, Carlos Augusto, ninguém consegue se firmar com a camisa amarelinha. 11 horas 40 minutos, informações da capital, Vinícius Moura. A Federação Paulista de Futebol sorteou ontem os grupos do Campeonato Paulista 2024. A competição terá o mesmo formato dos anos anteriores, com 16 times divididos em 4 grupos. O Corinthians caiu na chave do Bragantino. O grupo ainda tem Mirassol e Inter de Limeira. O Santos está no mesmo grupo de Ituano, Santo André e Portuguesa. A chave do Palmeiras tem Água Santa, Guarani e Ponte Preta. E o grupo do São Paulo, São Bernardo, Botafogo e Novo Horizontino. O Paulistão começa em 21 de janeiro e termina em 7 de abril. O Palmeiras busca em Caio Alexandre o segundo reforço para a próxima temporada. O time já contratou um jogador dessa posição, o volante Aníbal Moreno. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, revelou que o Alviverde iniciou contatos com o jogador do Leão do Pici e se mostrou confiante que Caio Alexandre permanecerá no Fortaleza. O ex-presidente do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou ontem sua candidatura para retornar ao cargo máximo do clube na eleição de 9 de dezembro. Marcelo Teixeira foi presidente do Santos por 12 anos em 2 passagens, a última encerrada em 2009. Outras 3 candidaturas estão registradas, a de Ricardo Agostinho, Rodrigo Marino e a de Vladimir Matos. O Milan tem interesse na contratação do volante do Corinthians, Gabriel Moscardo, segundo informações da imprensa italiana. O Corinthians pede cerca de 130 milhões de reais por Moscardo. O meia Lucas Moura
participou de parte do treinamento de ontem do São Paulo e deve enfrentar o Fluminense na quarta-feira no Maracanã. Lucas Moura está em fase final de recuperação de um estiramento na coxa. De São Paulo, Vinícius Moura. Boa, Vinícius. Fábio Scheibe, Aníbal Moreno chegando no Verdão e Gabriel Moscardo recebendo propostas tentadoras do futebol do exterior lá no Corinthians, Fabião. Gabriel Moscardo, que apresentou um ótimo futebol, né, nesse último ano, um jovem jogador de 17 anos, foi pinçado por Vanderlei Luxemburgo no Corinthians e acabou dando uma resposta boa, um ótimo meio-campista, marca muito bem, esses volantes modernos, né, que saem para o jogo. O Corinthians, precisando de dinheiro, pode fazer um bom negócio com um jogador que ainda é jovem, né, mas nosso futebol a gente sabe, né, proposta tentadora é difícil segurar. Gabriel Moscardo, um ótimo jogador. E na mesma posição, esse argentino, Aníbal Moreno, que o Palmeiras estava tentando há muito tempo já, desde a janela de transferências passadas. O Racing não liberou na ocasião, queria que jogasse a Libertadores, mas agora o Palmeiras concretiza essa vinda. É um reforço para o Palmeiras, né, um substituto do Danilo com um ano de atraso, mas o Palmeiras conseguiu se encontrar aí com o Zé Rafael também, agora com o Richard Rios. Mas o Aníbal Moreno tem aquela pegada argentina também, jogou com o próprio Rojas do Corinthians no Racing, e por lá é visto como um ótimo jogador, marcador muito bom também, volante moderno que sai para o jogo, assim como o Moscardo, como foi dito anteriormente, né, Carlão? É, aquele volante que faz bem a transição, um box-to-box interessante ali no setor 14, né? Tá certo, então. Novidades no Verdão para 2024. O que seria um box-to-box interessante? É o cara que faz um box-to-box com qualidade. O box-to-box é aquele volante moderno, né? Que consegue jogar de uma área a outra. área. É. Um exemplo hoje, o Richard Rios faz bem o box-to-box, né? Um titeza aqui. Entrou né? bem no jogo o Richard Rios. Participou do segundo gol, né? Deu tapa ali pro Rames Rodrigues. Cada fatiada do Rames também, coisa linda. Mas não tem físico, né, para jogar aqui no Brasil. É muito difícil. O calendário é maluco. Galera, 11 horas 44 minutos. Vamos então para o futebol de Campinas. Decisões estão chegando. Então vamos começar com a Macaca, né? Que joga amanhã contra o Juventude às 5 da tarde, lá no estádio Alfredo Jaconi, cobertura total dos 99.1. Lupe, parada difícil, indigesta para Ponte Preta. Muito difícil, muito difícil. Aliás, é um jogo que interessa as duas equipes, né? A Ponte ainda precisa de alguns pontos para ficar livre matematicamente do descenso, né, do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Já o Juventude, terceiro colocado, precisa dos 3 pontos, até porque a briga na parte de cima também está bastante acirrada. Então é um duelo muito importante para o time gaúcho e também para a Macaca. O técnico João Brigatti, ele tem aí 2 desfalques, né? O Mailton, que ficou fora do último jogo por conta de um problema muscular, e o Gabriel Santiago também não deve reunir condições para a partida. A expectativa fica por conta da volta do zagueiro Edson, que também ficou fora de algumas partidas por conta de um problema no tornozelo. Dos dois lados, aparece uma palavra principal: decisão. O Elvis, camisa 10, e que marcou o gol da Ponte Preta contra o Tombense, ele projetou esse duelo contra o time gaúcho. É um jogo muito difícil, um jogo que eles querem um acesso e a gente também quer um acesso, que é manter o clube na Série B. E a gente respeita muito a Juventude, mas a gente vai para lá para fazer o nosso jogo e tentar trazer pontos para Campinas e, se der, beliscar uma vitória, sim. A gente é Ponte Preta e, independente de tudo, a gente também tem um nome, temos que ir lá e dar a vida em campo. Esse é o Elvis. O Arthur também concedeu entrevista para a assessoria de imprensa da Ponte Preta e também falou do porquê esse jogo é decisivo. É um jogo difícil, a gente sabe disso, igual eu falei, eles estão lutando por a proteção de acesso e a gente está lutando para sair dessa situação. Então, ou seja, a camisa da Ponte é pesada, a camisa da Juventude também é pesada, é um duelo de grandes equipes do futebol brasileiro, do cenário brasileiro. A gente sabe que vai ser uma guerra lá e a gente está tratando isso como uma final e a gente vai focado no objetivo que é isso, que é o nosso, que é fugir dessa situação, e pode ter certeza que a gente vai com muito foco, muita dedicação e pensa a nossa torcida desde já, continuar nos apoiando, continuar dando essa energia positiva para nós e confiar na gente que a gente está em luta e estamos lutando diariamente para fugir dessa situação. Bom, percebeu, né, que é decisão, é guerra no termo do futebol, né, na briga pela vitória, jogo decisivo,
jogo de acesso para a Ponte, porque, segundo o Elvis, deixar a Ponte Preta na Série B é sim considerado um acesso, até pela campanha horrível que ela fez na Série B de 2023. Só que do outro lado também, né? E tem um detalhe interessante que o Carpini, técnico da equipe do Juventude, destacou após o empate em 0-0 com o ABC. A Ponte jogou no sábado contra o Tombense e teve aí praticamente um período de uma semana de recuperação. Já o Juventude foi até Natal e retornou na madrugada de ontem, quinta-feira, onde já se concentrou para o jogo contra a Ponte. O Carpini também falou da preparação e da expectativa para o jogo contra a Macaca. Quinta-feira a gente já vai seguir direto para a concentração, vamos trabalhar essa concentração um pouquinho antes, melhorar o descanso, a alimentação é o que nós podemos fazer nessa altura do campeonato, é o esforço que o clube está fazendo. Então, vamos esperar, vamos aguardar o que o departamento médico me passa e como nós fizemos durante toda a competição, em momento algum a gente lamentou as ausências, a gente procurou valorizar aqueles que fossem ter oportunidade. E o nosso grupo é isso, todo mundo participou, todo mundo ajudou. Jogadores que não vinham nem participando, hoje nós terminamos o jogo com o Chaporã, que vem 8 meses sem jogar, com o Furtado e Kevin, que estava no time B. Então você vê o tamanho da dificuldade, o tamanho do compromisso desses atletas. Todos os jogos são decisões. Esse aqui também era uma final. E assim é a Ponte Preta, e assim depois vai ser também o Ceará. Acredito que nada vai se resolver na próxima rodada, vai se arrastar até a última rodada. O que tem mudado aí, talvez alguns clubes que talvez distanciaram um pouquinho do G4, mas isso também não é um problema nosso, a gente tem que preocupar com o nosso jogo. A Ponte Preta jogou no sábado e vai jogar no próximo sábado. É uma semana de descanso, uma semana de recuperação. A gente vai chegar praticamente na quinta-feira em Caxias, o jogo que nós fizemos 90 minutos com o jogador a menos, para enfrentar uma grande decisão, uma equipe que vem motivada de uma vitória, fazendo um bom jogo. A gente sabe a dificuldade que vai ser essa partida e a gente vai encarar como nós encaramos todos os jogos, como decisão. Carlão, decisiva essa partida entre Juventude e Ponte Preta amanhã, 5 horas da tarde, jogo com transmissão aqui da CBN Campinas, com a narração do Carlos Cabela, comentários de Gabi Castro, reportagens de Adriana Almeida, eu estarei na apresentação e Fábio Scheibe no Central da Bola. Jogo mais que decisivo, né, Lupe? Não tem como fugir disso. Para o Juventude vale muito, né? Vale um retorno à Série A e a consolidação de um ano maravilhoso do Carpini, que vai demonstrando muita competência por onde passa, né? E que ele conquiste o acesso, cara. O Carpini é um cara da região, é um novato na profissão, mas com muita competência. Que ele conquiste o acesso, mas que não seja vencendo a Ponte Preta, né? Porque a Ponte ela necessita do resultado, mas é um jogo difícil. Eu acho que se fosse apostar, né, aquela coisa, coluna 1, eu apostaria no Juventude, tem mais possibilidades, joga em casa, uma promoção de ingressos, estádio lotado, todo aquele ambiente de acesso. Só que a Ponte ela traz uma motivação de um jogo de qualidade contra o Tombense, um jogo de luta, de entrega, com um resultado positivo, de uma semana diferente, com palavras diferentes, né? O Arthur falando em guerra esportiva, é bem verdade. O Elvis falando também em camisa pesada, em ir buscar, né, a permanência. Agora, tem uma coisa, eu até tenho falado nas minhas participações. Apesar do favoritismo do Juventude, apesar deste momento bacana que vive o time jaconeiro, independente do resultado, a Ponte vai ser chata amanhã em Caxias. Ela vai fazer um jogo de luta, um jogo de entrega, um jogo de responsabilidade e a tendência de uma grande partida, pelo que o Juventude tem de interesse no jogo e pelo que a Ponte Preta também, né? As duas equipes interessadas com objetivos diferentes, mas com muita força, né, de entrega nos 90 minutos lá no sul do país. Mas parada muito complicada, mas o noticiário é bom, né? A Ponte praticamente completa, as ausências aí não são as ausências sentidas, né? Porque o Gabriel Santiago pouco demonstrou nesta Série B e o menino Mailton muito instável, né? Momento bom, momento ruim, então muita instabilidade em termos de atuação, mas que a Ponte faça aí um bom jogo, um jogo de concentração e que pelo menos um pontinho aí ela consiga trazer para Campinas, embora seja muito difícil, Antônio Lupi. 5 horas da tarde a bola vai rolar no Alfredo Jaconi. Aliás, a procura por ingressos é gigantesca. A promoção de ingressos o Juventude fez para a partida. Então também um ambiente casa muito difícil para Macaca lá em Caxias. Casa cheia, casa cheia, casa cheia. Nós temos mais um intervalinho, né, Valmir? 11 horas e 52 minutos, um intervalo para a gente voltar e dissecar este Guarani que tem decisão também domingo contra o ABC no Brinco de Ouro da Princesa.
O Café Filosófico CPFL, famoso na TV e YouTube, é gravado num confortável estúdio em Campinas. Em novembro, o café apresenta a série Reconexões com o Contemporâneo, com a curadoria de Marcelo Dantas, que convida os pensadores Luiz Felipe Pondé, Fabrício Carpinejar e Viviane Mosé em encontros semanais. Assista ao vivo às quintas às 18 horas no Instituto CPFL. Entrada gratuita e por ordem de chegada. Acesse institutocpfl.org.br. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Vem aí o PUC 3D, Família, Esportes e Saúde. O Hospital PUC Campinas e a PUC Campinas realizam o PUC 3D, a primeira corrida de rua. O evento acontece em Campinas entre os dias 24 e 26 de novembro. Inscreva-se até o dia 20 de novembro. Serão 3 dias de imersão esportiva. Esperamos você. Mais informações no site noblu.com.br. Corra, faça a sua inscrição. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. CBN Esportes Campinas. (11h54). O Guarani também tem decisão domingo no Brinco de Ouro contra o ABC, no Pio. Já rebaixado o ABC, lanterna da competição. E o Guarani ainda acredita, né, claro, que precisa fazer a sua parte, vencer os 2 próximos jogos contra o ABC e também contra a equipe do Atlético Goianiense na última rodada lá em Goiânia. E, é claro, torcer contra os adversários que hoje estão na frente do Guarani. Sport, Vila, Novo Horizontino, Mirassol, o próprio Atlético, Juventude, que vai enfrentar a Ponte Preta. Será que o torcedor do Guarani vai torcer para Macaca contra a Juventude? Não quero entrar nessa discussão e acho que nem vale a pena. Mas é um resultado que o torcedor do Guarani precisa. Derrota do time jaconeiro também no duelo contra a Macaca. Mas o assunto é Guarani. E o Pegorari, goleiro, um dos mais experientes do elenco do Bugre, falou a respeito dessas chances e também dessa sequência negativa que a equipe vem enfrentando na Série B. Bom, realmente contra o Criciúma não foi o resultado que a gente queria, né? Que a gente precisava para manter mais viva ainda essa chama, a elite do futebol brasileiro. Mas, cara, vai ser encarado da mesma maneira, a gente vai dar vida, vai buscar... na verdade, sexta e sábado a gente já vai entrar no domingo sabendo, porque os jogos vão ser antes, então a gente já vai estar sabendo de fato o que vai acontecer. E enquanto tiver, velho, a chance matemática, a gente tá vivo aí, a gente vai buscar. De repente, com alguma combinação com 63 pontos, a gente sobe. Mas manter a cabeça no lugar, focar no ABC, fazer uma boa apresentação, uma grande vitória. E é o que a gente tem controle, o resto a gente não tem. Então, manter a cabeça no lugar e fazer um bom jogo. Bom, esse então Pegorari, lembrando que o Humberto Louser, ele tem desfalques importantes, o Mike, lateral esquerdo, está suspenso, o Bruninho também. Esses 2 atletas estão fora do jogo. Por outro lado, tem a volta do Alan Santos, que cumpriu suspensão na última partida contra o Criciúma. A expectativa pelo retorno do Bruno José, tem um problema no tornozelo, e também tem a situação do Matheus Barbosa, que teve um problema muscular. Isaac deve ser liberado, sofreu ali um problema, precisou ser internado no hospital antes da partida contra o Criciúma, mas já está bem, já está recuperado e agora tudo vai depender da situação clínica do atleta. O ABC já está rebaixado, o ABC já não tem nada para brigar na Série B do Campeonato Brasileiro e o técnico Argel Fuchs
falou a respeito de como encontrar motivação para essas 2 últimas rodadas. A gente trabalha esse lado psicológico, então não dá pra gente colocar a culpa na qualidade técnica, nisso, naquilo. Não. Nós temos problema físico, nós temos problema qualidade técnica, nós temos problema tático, né? Mas isso é lá desde o começo do ano, depois no começo da Série B e depois que eu cheguei, né? Então a responsabilidade é de todos, todo mundo tem uma parcela da responsabilidade. 2 diretores executivos, 2 preparadores físicos, 3 treinadores, mas cada um é responsável pelos seus jogos e cada um responde por aquilo. Eu só gostaria de ter tido a oportunidade que os outros 2 companheiros meus tiveram, de contratar 5 jogadores, 4 jogadores, e ter no mercado, e a gente ter condição para trazer também. Nós fizemos o que podia, não é por falta de trabalho, por dedicação, por isso que a gente abre o treino para a imprensa. Eu não acho que esconder a escalação vai ganhar jogo. O que ganha jogo é o trabalho da semana, e o que mais a gente faz aqui é trabalhar. A gente trabalha sábado de manhã, domingo de manhã, a gente foi rebaixado e a gente não deixou de trabalhar. Os jogadores têm sempre chegado no horário, não tem problema de disciplina. Se tiver alguma disciplina, a gente já corta o mal pela raiz, já não vai mais. Aqui não tem nenhum jogador que é maior que a instituição. Nós temos um ambiente bom de trabalho, a imprensa acompanha todo dia o nosso trabalho, né? Vê que tem comando, tem um treinador que tem o comando na mão, né? E o comando é meu e eu não abro mão disso. Palavras fortes do Argel Fuchs, né? Aliás, o ABC ele ticou todos aqueles itens do rebaixamento, né? Você viu? 3 treinadores, 2 preparadores físicos, contratações equivocadas, excesso de jogadores contratados, time não vence. E eu não escuto falar de problema financeiro, pelo menos não tive essa informação se realmente teve ou não problemas aí de salários atrasados com o time potiguar. Acredito que não, porque isso, por exemplo, Londrina teve também recentemente, já foi rebaixado. Então o ABC infelizmente cumpriu praticamente todos os requisitos aí do rebaixamento e apenas cumpre tabela, mas tem engrossado o caldo nessas últimas rodadas. Juventude que eu diga. O Juventude, o próprio Criciúma que venceu, mas na Bacia das Almas, né, lá no Heriberto Risso, vai ser um adversário chato pro Guarani. O Guarani vai ter que jogar bem, mais do que tem jogado, ausências complicadas, né, sem Mike, sem Bruninho, mesmo eles terem... eles tiveram uma queda, né, nas últimas rodadas de produção, mas são jogadores referências e vão fazer falta. Ô Lupe, eu não sou médico, não sou nada, mas, cara, se o Bruno José e o Matheus Barbosa estiverem perto dos 100%, 80%, eles têm que ir pro jogo, não tem mais jeito. O Guarani não pode deixar para amanhã. Esses caras precisam jogar, precisam ajudar, a não ser que ninguém tenha a condição de jogo, aí sim. Mas se tiver o mínimo de condição, eles têm que ir para a partida, eles têm que ir para a guerra, para a arena, porque são jogadores fundamentais, Bruno José e Matheus Barbosa. Mas que o Guarani tem uma mudança drástica de postura, não só de comportamento, mas técnica também, para conquistar uma vitória sobre o ABC e permanecer, mesmo que ainda seja aí um sonho distante, mas permanecer vivo aí na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Dá tempo de mensagens, Alberzinho? Dá tempo, Lupe? Vamos mandar um abraço aqui então pro André, que mandou mensagem pra gente. Valeu, André. Também mandar um abraço pro Adilson. Essa história de camisa pesada não cola mais. A Ponte não tem elenco para vencer o Juventude. É a opinião do Adilson, do bairro Vila Nova, aqui em Campinas. Derivaldo Souza, o nosso corredor, também mandou mensagem. Obrigado pela participação de todos os ouvintes aqui no CBN Esportes. Valeu, Lupércio! Te vejo no Arena às 4 da tarde. Com ele ou sem ele, hein? Ou a gente esconde a escalação? Não, o Argel disse, não adianta mais esconder treino, né? O homem tá na casa, então provavelmente é com ele. Valeu, gente. Até o Arena às 4 da tarde. Valeu. CBN Esportes Campinas.